vocês quais são os mitos que você vai poder se desapegar para você começar a fazer macarrons aí na cozinha da sua casa. Se você se desapegar desses mitos que eu vou falar aqui, eu coloco a minha mão no fogo que você vai fazer macarrão. Começa a procurar informação, a gente não sabe o que é merengue francês, a gente não sabe o que é merengue suíço, a gente não sabe o que é merengue italiano. Merengue é merengue, é só bater a clara, colocar o açúcar e tá bom, não é verdade? A gente vê uma receita e compara com a outra, a gente fala, mas por que é tão diferente? Por que uma receita tem que fazer isso e na outra tem que fazer aquilo? E eu comecei a fazer macarrons daquele jeitinho que me ensinavam na internet, né? Eu ia para os vídeos do YouTube, ficava lá horas assistindo e aí eu ia aplicar a receita. Claro que não funcionava. Claro que não funcionava, porque eu não entendia o que eu estava fazendo. O merengue ficava mole, e aí eu tinha que envelhecer as claras. A clara ficava lá na geladeira 7 dias e aí eu ia fazer macarrão. Aí o macarrão não dava certo, aí acabava as claras envelhecidas, aí tinha que esperar mais 7 dias e aí fazia de novo. Aí não dava certo. E aí, gente, eu passei meses para conseguir começar a fazer os macarrons e até anos até eu conseguir rendimento de 100% nas minhas receitas. Eu sempre tinha perda. Pelo menos metade da receita eu perdia, gente, fazendo macarrão. E eu quero que vocês utilizem o bom senso de vocês para a gente desvendar esses mitos que vocês aprendem por aí, que eu aprendi também, para você se libertar e finalmente começar a fazer macarrons. O primeiro mito que a gente ouve por aí é: o que as pessoas falam sobre a farinha de amêndoa? As pessoas falam que a oleosidade da farinha é inimiga do macarrão. As pessoas vão te falar, a farinha precisa estar sequinha. E eu vou falar o contrário para você. A farinha precisa estar na textura ideal. O que é a textura ideal? A farinha precisa ter oleosidade. Farinha de amêndoa é oleaginosa. É um fruto oleaginoso. Todo fruto oleaginoso tem oleosidade natural. Se o macarrão não precisasse desse óleo natural, a gente não utilizaria a farinha de amêndoa para fazer o macarrão, mas utilizaríamos a farinha de trigo, que não contém essa oleosidade. Na verdade, gente, essa oleosidade presente naturalmente na farinha, ela é fundamental para deixar o seu macarrão macio por dentro, macio e úmidozinho. Se não, você coloca a farinha de trigo e você vai ter um biscoito seco. E não é isso, macarrão. Então não tenha medo da oleosidade da farinha. Muita gente vai falar para você, você vai precisar secar a sua farinha de amêndoas 30, 40 minutos no forno até 1 hora para deixá-la mais seca. Gente, pensa comigo, por favor. Primeiro, umidade da farinha. Farinha de amêndoa contém por volta de 3-4% de umidade natural. Umidade é a água. Então, 3 a 4%. Então, se você pegar ali 1 kg de farinha de amêndoa, vai ter o quê? 30, 40 gramas de água em 1 kg de farinha de amêndoa. 30, 40 gramas de água, gente, é 2 colheres de água. Não é nada. Então, isso não vai atrapalhar a sua receita de macarrão. E eu garanto, coloco a minha mão no fogo. Segundo, você aí que seca a sua farinha de amêndoa, faz um experimento para mim. Coloca óleo numa assadeira e deixa ela no forno 2 horas. Deixa lá. 130, 140 graus e deixa lá. O seu óleo não vai evaporar, porque óleo não é água. O ponto de evaporação do óleo não é o mesmo que a água. Óleo não evapora. Você pode deixar a tua farinha lá dentro do forno, o óleo não vai evaporar. Ai, primas, eu vou colocar a farinha em cima do papel toalha, daí ele vai absorver. Você vai perder tempo. Vai perder tempo, porque essa oleosidade é essencial
para o seu macarrão ficar na textura que ele deve estar, crocante por fora, macia e úmida por dentro. Segundo, óleo não evapora. Terceiro, você vai perder tempo e você não precisa secar a sua farinha de amêndoa para você fazer o seu macarrão. Esse mito aqui que eu tô dando para vocês foi o que me libertou, gente, na hora de fazer macarrão. Que eu ia para a cozinha, eu não precisava mais ficar passando horas para secar a farinha de amêndoa. Então, quando eu comecei a fazer macarrão, eu passava 1-2 horas secando farinha de amêndoa, porque ainda diziam que não poderia colocar muita farinha de amêndoa, né, para secar ao mesmo tempo, tinha que ser bem fininha a camada. Então, eu fazia o que me falavam, deixava lá a farinha secando e aí depois ia fazer o macarrão, aí dava errado, aí tinha que refazer tudo de novo. E aí eu passei a fazer macarrão somente com a farinha de amêndoa natural e o resultado não mudou. Do momento que eu comecei a pensar que óleo não evapora, eu falei, cara, por que eu tô fazendo isso? Eu tenho mais de 400 alunos, quase 500 alunos que já passaram por um dos meus cursos ou mentorias e ninguém seca a farinha de amêndoa. Vocês duvidam? Vão lá no meu Instagram, lá tem um monte de depoimento de aluno, tem centenas de depoimentos de alunos. Entre em contato com os meus alunos, com as minhas alunas. Se você já se libertar desse mito aqui, parar de secar de farinha de amêndoa, ó, imagina que você faz uma receita por dia. Se você deixar de secar 1 hora por dia farinha de amêndoa, são 5 horas da sua semana que você já não seca mais farinha. São 20 horas do seu mês que você não seca mais farinha. Mais de 200 horas no seu ano que você ganha sem secar a farinha de amêndoa. Tempo é dinheiro. Então, vamos se libertar. Não sequem mais farinha de amêndoa. Não tem necessidade nenhuma, porque primeiro que ela não vai secar. Ela só vai tostar. Vai dar uma tostadinha, vai ficar com um gostinho mais de tostadinho, mas ela não vai secar. Segundo mito que vão falar para vocês, não faça macarrão em dia de chuva. Não faça macarrão em dia chuvoso. Quem nunca ouviu isso? Ah, não dá para fazer macarrão em cidade onde chove muito. Ah, hoje vai chover, não dá para fazer macarrão. Ah, o macarrão deu errado porque choveu. Imagina só se a cada vez que chovesse os chefes confeiteiros parassem de fazer macarrão. Aí o pessoal vai na loja comprar macarrão. Ah, não, hoje não tem macarrão porque choveu ontem. Não faz sentido. O fato é que excesso de umidade na massa atrapalha sim o resultado do macarrão, vocês vão entender o porquê. Mas não é a umidade externa do ambiente que vai influenciar o seu macarrão. Para vocês terem uma ideia, em 2018 eu me mudei da França para a Tailândia. Tailândia é um país do sudoeste asiático, é um país com clima tropical, ou seja, faz um calor danado, chove o tempo todo e a umidade chega muitas vezes a mais de 90%, 90, 95%, tá? E tem a época das monções, que é a época das chuvas, onde chove todos os dias durante uns 4 meses. E foi lá que eu comecei a dar aulas presenciais de macarrão. O pessoal vinha aprender a fazer macarrão ali na raça, na hora, e a gente fazia macarrão sem secar a farinha de amêndoa, com chuva, sem ar-condicionado, e o macarrão dava super certo. Tenho alunas em todo o Brasil e no mundo todo, inclusive, há alunas que estão em Fortaleza, região do Amazonas, onde o clima é tropical também, onde faz muito calor e tem muita umidade, chove muito e dá super certo para fazer os macarrões. Por quê? Esse mito de não dá para fazer macarrão em dia chuvoso, ele vem do fato de que macarrão realmente não gosta de umidade. Inclusive, eu já ouvi gente falando que não dá para abrir a torneira, não dá para lavar a louça quando você está fazendo macarrão por causa da umidade. Não dá para você lavar o teu tapete e usar, né? Tem que esperar. E tudo isso, acho que as pessoas acabam falando porque não conseguem encontrar outra explicação. Então eu vou dar uma explicação coerente para vocês, que faça sentido e que a partir daí vocês vão entender qual que é o papel da umidade no macarrão. E isso vai estar ligado ao próximo mito, que é toda receita é igual. Se você está começando nesse mundo dos macarrões, provavelmente você está indo para a internet e você já está bem confusa, né? Porque uma fala que tem que colocar o para em banho-maria,
a outra não, e a outra receita fala que tem que fazer uma calda bem quente para fazer o merengue, e aí você fala, meu Deus do céu, que loucura é essa? Olha, gente, macarrão é feito à base de merengue. Todas as receitas estão corretas, mas a gente tem 3 técnicas para fazer macarrons, e essas técnicas são diferentes e trarão resultados diferentes para a sua receita. Primeiro, não mistura as técnicas. Segundo, aprenda a entender a diferença entre uma técnica e outra. Qual que é a diferença entre as técnicas de macarrão? Primeiro, a gente tem a técnica do merengue francês, aí nós temos o merengue suíço. E a terceira técnica que existe é a técnica do merengue italiano. Todas essas receitas estão corretas. Merengue francês é um merengue cru, é um merengue frio. Merengue suíço é um merengue morno. E o merengue italiano é um merengue quente. O fato é que a clara de ovo, ela é composta de aproximadamente 90% de água. Ou seja, a cada 10 gramas de clara, 9 é de água. Então, é muita água, né? Então, se você trabalha com merengue francês, que é o merengue cru, a água dentro das claras vai permanecer, ou seja, essa umidade vai permanecer dentro da sua massa de macarrão. Se você trabalhar com o merengue suíço, né, o merengue suíço ele fica ali em banho-maria, ele vai atingir 50, 55, às vezes 60 graus. Essa temperatura não é suficiente para evaporar a água presente dentro das claras. Agora, com o merengue italiano, que é um merengue quente, você vai fazer uma calda de açúcar a 117, 118 graus. Quando você mistura essa temperatura lá dentro das claras batidas em neve, o que vai acontecer? Isso até a gente vê visualmente quando a gente está fazendo a receita. A gente vê o vapor indo embora. O vapor indo embora nada mais é do que a água evaporando das claras. Então, esse é o motivo de que as receitas não são todas iguais. Dá para fazer macarrons com qualquer tipo de merengue? Dá. Porém, nem toda receita vai ter a mesma estabilidade. O merengue francês é menos estável que o merengue suíço, que é menos estável que o merengue italiano, tá? As chances de você errar com o merengue suíço ou com o merengue francês é muito maior do que você errar com o merengue italiano, que contém menos umidade. Gente, se vocês entenderem isso, vocês vão se libertar e sair voando fazendo macarrão. Minhas alunas não secam farinha de amêndoa. Minhas alunas fazem macarrão, faça chuva, faça sol. Minhas alunas só trabalham com merengue italiano, que é o merengue mais estável, que traz maior rendimento para a receita dela. Então, se vocês já entenderam essas 3 coisas aqui, vocês já se libertaram até a metade do caminho. Vamos lá para o próximo mito. Para que o macarrão dê certo, a gente precisa usar claras envelhecidas. Quem já ouviu isso? Eu comecei usando clara envelhecida, gente. Para quem nunca ouviu falar em claras envelhecidas, vocês que estão se interessando por macarrão, vocês vão ouvir, hein? Clara envelhecida é quando a gente separa a clara da gema, coloca ela num potinho, leva para a geladeira e esquece a clara. Deixa a clara do ovo lá 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias, 7 dias para ela ficar menos viscosa. Ela perde a viscosidade, ela fica mais molinha, tá? Menos gosmenta. E acredita-se que a clara envelhecida dá um melhor resultado para o macarrão. Quando eu comecei a fazer macarrons, eu envelhecia as claras durante 7 dias. E como eu falei no começo da aula, chegou uma hora que aquilo ali começou a me irritar, porque as receitas não davam certo e aí as minhas claras envelhecidas já tinham acabado, eu não tinha mais, aí tinha que esperar uma semana para envelhecer de novo. E aí eu falei, chega, eu vou utilizar a clara normal para fazer os macarrons. E aí começou a dar certo, porque eu fiquei pensando, qual é o sentido de envelhecer a clara para fazer macarrão? Eu comecei a investigar essa informação, tá? Inclusive aqui na França, né, que tem muita informação sobre macarrão. Comecei a investigar cientificamente se tinha alguma prova científica de clara envelhecida. Eu não encontrei nada. E aí, gente, eu comecei a fazer teste
com clara envelhecida e com clara fresca, de ovos frescos. Os dois funcionavam super certo. Então não precisa envelhecer as claras para você fazer macarrão. O que é importante, antes de você fazer o seu merengue, é que as claras estejam em temperatura ambiente. Porque se ela estiver gelada, se você tirar o ovo da geladeira e já utilizar a clara, ela não vai montar, ela não vai ter volume, tá? Para você fazer o teu merengue. Mas dá super certo fazer com clara envelhecida ou ovos frescos. E eu sei que algumas de vocês vão me perguntar se tem alguma diferença entre as claras dos ovos brancos ou as claras dos ovos vermelhos. Esse é um mito que tem aparecido também e eu vou falar para vocês. A única diferença entre ovos brancos e ovos vermelhos, além do preço, é que galinhas brancas, né, galinhas com penas brancas botam ovos brancos. Galinhas de penas vermelhas botam ovos vermelhos. É como o ser humano, né? Um ser humano da cor da pele preta ou da cor da pele branca. A única coisa que muda para esse ser humano é a quantidade de melatonina, que dá a coloração na pele. Então, com o ovo é a mesma coisa. Eu li artigos sobre isso, tá? Investiguei para estar falando aqui para vocês. E muita gente acredita, né, no mundo da confeitaria e mesmo no mundo da nutrição, de que o ovo vermelho contém mais vitaminas. E não é verdade. A composição do ovo é exatamente a mesma, independente se a clara é de ovos brancos ou ovos vermelhos. Então aqui a gente já matou 2 mitos ao mesmo tempo falando sobre as claras. Pouco importa a cor do ovo e pouco importa se a clara está envelhecida ou se a clara é do ovo fresco que você acabou de quebrar ali e separar a gema do ovo. Eu acho que é um dos conteúdos com mais ouro que eu já dei aqui do YouTube. Para vocês fazerem macarrons com confiança, entendendo o que vocês estão fazendo. Isso daqui é o primeiro passo. E é um passo grande, hein? E para entender isso daqui, eu fiquei patinando alguns anos, hein? Outro mito aqui, o último mito que eu quero compartilhar com vocês na aula de hoje, para nossa aula não ficar muito longa, né? Eu acho que com esses 5 mitos a gente já cobre aqui 90% dos mitos que a gente ouve por aqui. O mito de que não dá para fazer macarrão no forno a gás. Quantas de vocês já ouviram isso daqui? Ai, não dá para fazer macarrão no forno a gás. Eu sou uma pessoa honesta e eu vou ser honesta com vocês, assim como eu sou com os meus alunos, alunas e futuras alunas. A pessoa pergunta para mim, Pri, dá para fazer no forno a gás? E eu vou ser super sincerona com vocês. Dá sim. É o melhor? Não, não é. Mas dá sim. Por que fazer macarrão no forno a gás é mais difícil, gente? Porque na hora de assar o macarrão, a gente precisa de uma temperatura menos agressiva, senão o macarrão ele vai estourar. Aquela umidade dentro do macarrão, a quantidade de ar lá dentro, se a temperatura for muito extrema, as moléculas de água vão se agitar muito rapidamente e bum, o macarrão vai estourar. Você que tem um forno a gás aí na sua casa, vai lá na tua cozinha, verifica qual que é a temperatura mínima do seu forno. Posso garantir que a temperatura é entre 160 e 180 no mínimo. A temperatura mínima do forno a gás. Se você colocar o seu macarrão nessa temperatura, 160 e 180, ele vai estourar. Então, intuitivamente, o que a gente diria? Ah, não dá para fazer. Na verdade, é mais trabalhoso você fazer no seu forno a gás. Dá sim, se você fizer algumas adaptações. Por exemplo, você utilizar um termômetro de forno, né, para você verificar a temperatura lá dentro do seu forno. Uma coisa que eu não falei para vocês, a temperatura média que funciona para a maioria das pessoas é mais ou menos 110 graus. A 110, 120 graus. Isso você não consegue normalmente no forno a gás. Então, o que você vai precisar fazer? Primeiro, ter um termômetro de forno, colocá-lo no meio do seu forno para verificar a temperatura que está lá dentro. Segundo, provavelmente você vai ter que bloquear o calor das chamas lá embaixo com uma assadeira, tá? E terceiro, talvez você precise
deixar a porta do seu forno entreaberta, tá? Colocando uma colherzinha de pau ali, deixando o ar escapar, o ar quente, para a temperatura diminuir. Então, na verdade, o que você vai precisar fazer são ajustes na hora de utilizar o seu forno a gás. O melhor não é o forno a gás, o melhor é o forno elétrico turbinado, né, com aquele ventilador lá dentro. Ele permite que você coloque a temperatura que você quiser. Se você colocar 50, 60, 70, 90, 100, você consegue. Então, por isso que fica mais fácil de assar o macarrão nesse tipo de forno. E segundo, o ventilador, ele distribui o calor de maneira totalmente homogênea dentro do forno. Então, por isso que é muito mais fácil. Mas no forno a gás, o que eu diria? É um pouquinho mais trabalhoso, porque você vai ter que ir testando e cada forno funciona de um jeito. Tenha um caderno onde você vai anotando. Ah, tá bom, fiz o macarrão no forno a gás, coloquei uma assadeira lá embaixo e deixei a porta entreaberta. Ah, não funcionou. Tá, então faz de outro jeito. Coloca uma outra assadeira ali no meio para bloquear o calor. Ah, deu certo, beleza. Aí da próxima vez você faz igual. Você tem que aprender a pilotar o seu forno, tá? É assim que funciona.